Muricy Ramalho terá plenos poderes no São Paulo de 2021 e no vídeo de hoje do canal do Nicola te explico direito essa história. Quero falar também sobre o tamanho real do prejuízo do Flamengo em 2020. Quer mais informações? Tem negócio envolvendo o Diego Pituca. Será que vale a pena para o Santos vender o Pituca para o futebol japonês? Vou falar também sobre Miguel Ángel Ramírez, que independentemente do vencedor na eleição desta terça-feira, tem tudo para se tornar o novo técnico do Internacional. E por último, mas não menos importante, detalhes sobre a folha salarial do Libertad, adversário do Palmeiras na noite dessa terça-feira, na Libertadores da América. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem bacana ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações, só queria pedir para você se inscrever no canal do Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e aproveita para também curtir o vídeo. Queria dizer também que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. Ele não custa absolutamente nada e serve para qualquer celular. Pouquinho antes de gravar esse vídeo, eu recebi a notificação via OneFootball de que Vanderlei Luxemburgo está hospitalizado. Consegui mais informações e te conto a esse respeito daqui a pouco. Só para fechar sobre o OneFootball, você se interessou, né? Quer ter o OneFootball na tela do seu celular, de graça, para poder ter todas as notícias e também poder assistir a jogos do campeonato alemão e do campeonato francês? Então pega na descrição desse vídeo o link, baixa no seu celular, tenho certeza que você vai curtir pra caramba. Bora começar o vídeo falando a respeito dos casos de Covid que chegaram de forma grave e severa no futebol brasileiro. Nessa segunda-feira perdemos Marcelo Veiga, técnico de 56 anos de idade, que ficou bastante conhecido à frente do Bragantino, embora também tenha passado pela Portuguesa, entre vários outros clubes. Dirigia o São Bernardo, que disputa nessa quarta-feira a partida semifinal da Copa Paulista contra a Portuguesa. Ele havia adquirido o Covid recentemente, foi hospitalizado e faleceu nessa segunda-feira. Outro caso importante de Covid-19 foi de Vanderlei Luxemburgo, que está hospitalizado em São Paulo. Por que a notícia é tão surpreendente? Porque quando ainda era técnico do Palmeiras, o Luxemburgo também precisou se afastar do Verdão por causa da Covid-19. O que as pessoas mais próximas do Luxemburgo entendem agora é que na oportunidade ele não havia testado de fato positivo, era um falso positivo, ele não tinha o coronavírus, embora tivesse sido medicado como tal. Nesse exato momento está hospitalizado, passa bem e de fato nesse momento tem o coronavírus no seu corpo. Bora falar agora sobre a possibilidade de o Santos vender o Diego Pituca, volante importantíssimo no time do Santos, para o Kashima Antlers do Japão. Proposta oficial já foi aceita pelo Comitê de Gestão do Santos, que é aquele órgão que ajuda o presidente Orlando Rolo nas grandes decisões. Para que o martelo seja batido, falta a aprovação do Conselho Deliberativo, que se reúne nessa quinta-feira. Imagino que o Conselho Deliberativo não vai aprovar as condições do negócio. Isso porque o Kashima Antlers oferece $1.600.000 ou algo na casa de R$8.200.000 por 50% dos direitos econômicos do atleta, a parte que pertence ao Santos. Ou seja, o Peixe embolsaria esses R$8.200.000 por um volante que é extremamente importante. Dos 49 jogos que o Santos fez na temporada, o Pituca esteve em 46. No sábado até estava trocando mensagens com o Cuca, que é o técnico do Peixe, via WhatsApp, e ele me dizia que vai sentir mais falta do Pituca na partida dessa quarta-feira contra o Grêmio do que propriamente da ausência do Soteldo, que tem coronavírus. O Pituca está suspenso, não enfrenta o Grêmio por isso, já o Soteldo testou positivo para a Covid-19. Como eu te contei, o Comitê de Gestão já aprovou a negociação. Se o Conselho Deliberativo também der ok, o Pituca está vendido e se muda até o dia 31 de dezembro. Isso, é claro, se o Santos já estiver eliminado da Libertadores da América. O que está combinado entre o Peixe e o time japonês é que ele fica até o fim da participação do Santos. Se o Santos for à final da Libertadores, joga no dia 30 de janeiro a decisão no Maracanã e em seguida se muda para o Japão. Outro detalhe importante que eu queria mostrar para vocês, eu tive acesso ao documento da proposta que chegou ao Comitê de Gestão e será enviado aos membros do Conselho Deliberativo. O Santos já definiu que, caso venda o Pituca, esse dinheiro será usado nas seguintes oportunidades. Primeira delas, quitar salários do mês de novembro dos atletas. Segunda, pagar €200.000 referentes a uma dívida que o Santos ainda tem com o Hamburgo. Terceira, pagamento da primeira parcela do 13º para atletas e funcionários. E quarta e última cláusula, pagamentos atrasados de impostos da Fazenda Nacional.
Bora falar agora sobre o Libertad, adversário dessa terça-feira do Palmeiras. Aquele que passar na partida de hoje estará na semifinal da principal competição sul-americana. O Libertad gasta bastante, apesar de ser um time paraguaio. Consegui, junto a uma fonte minha que tem boa relação com os atletas do Libertad, que o time paraguaio gasta algo na casa dos 7 milhões de reais por mês. Ficaria entre as 10 primeiras maiores folhas do futebol brasileiro se disputasse por aqui. Os dois principais salários são do Martin Silva, goleiro que já passou pelo Vasco, e do Oscar Cardoso, centroavante extremamente experiente de Copa do Mundo, jogador da seleção paraguaia. Ambos recebem cada um 80 mil dólares, que hoje equivalem a mais ou menos 400 mil reais por mês. Vamos comparar as cifras do Libertad com o Palmeiras. Falei de um salário, de uma folha salarial na casa dos 7 milhões de reais para o Libertad. Palmeiras desembolsa algo na casa dos 14 milhões e meio de reais, ou seja, um mês do Palmeiras paga 2 meses da folha salarial do Libertad. Eu até imaginei, antes de conhecer os números, que a diferença fosse maior. Se eu te contei que os caras que mais recebem no Libertad ganham 400 mil reais por mês, dá para dizer que os maiores salários no Palmeiras giram na casa de 1 milhão de reais por mês. Para completar, preciso falar um pouquinho mais a respeito da fase do Libertad, time paraguaio que não perde as 7 rodadas. É bem verdade que tem empatado bastante. São 3 vitórias e 4 empates, um desses empates com o Palmeiras no jogo de ida no Paraguai, jogo em que o Libertad foi melhor do que o Palmeiras do primeiro ao último minuto, mas era um Palmeiras ainda se recuperando dos efeitos da Covid-19. Aposto que o Palmeiras passa até com relativa facilidade. Queria que você usasse o espaço para comentários para deixar seu palpite para o jogo. Bora falar agora sobre a eleição no Internacional. Nessa terça-feira conheceremos o novo presidente colorado, e seja ele o vencedor, o José Aquino, ou Alexandre Barcelos, é enorme a chance de o próximo técnico do Internacional, a partir de 1º de janeiro, ser Miguel Ángel Ramírez. Cheguei a contar para você na semana passada que o Zé Aquino, que é um candidato de oposição, inclusive já havia procurado o Miguel Ángel Ramírez e ouvido do técnico espanhol do Independiente del Valle, que gosta da ideia de trabalhar no futebol brasileiro, especialmente no Internacional. O que o Ramírez não queria era deixar o Independiente del Valle durante esse ano, mas a partir de janeiro, apesar de ter contrato com o clube equatoriano por mais uma temporada, até dezembro do ano que vem, ele não se importa, ele acha que não vai estar quebrando uma sequência, e ao que tudo indica, será o próximo treinador do Internacional. As conversas já bem avançadas, tanto com Alexandre Barcelos quanto com José Aquino. O Inter, que perdeu recentemente Eduardo Cudê, contratou às pressas o Abel Braga. O time até evoluiu nas últimas rodadas, mas bastante aquém daquele time comandado por Eduardo Cudê. Só para completar, queria te contar que o José Aquino precisou ir à justiça para garantir o direito de disputar a eleição nessa terça-feira. Os dois candidatos, de quem eu já falei, já haviam passado por um primeiro turno com votação aberta dentro do Conselho Deliberativo. Essas duas chapas foram as mais votadas e por isso garantiram direito de participar do segundo turno. Mas recentemente dirigentes do Internacional encontraram algumas irregularidades que teriam sido cometidas pelo José Aquino e decidiram suspender a participação dessa chapa. O Zé Aquino foi à justiça, conseguiu uma liminar e através dessa decisão provisória na justiça tem garantida a sua participação na eleição dessa noite. O Alexandre Barcelos aparece como favorito para vencer. Bora falar agora sobre a previsão orçamentária do Flamengo, que será votada nessa terça-feira pelo Conselho Deliberativo do Rubro Negro. E a partir da análise de vários números que já foram descobertos dessa previsão orçamentária, já dá para ter uma série de prognósticos e projeções a respeito do ano de 2020 e também do ano de 2021. Para mim, a conclusão mais importante a partir desse relatório se dá pelo tamanho do prejuízo que o Flamengo calcula ter em 2020. De acordo com esse documento, a previsão é de um prejuízo contábil de aproximadamente 40 milhões de reais na temporada, ou seja, o Flamengo gastou 40 milhões a mais daquilo que arrecadou, um número até razoavelmente bom, levando em consideração todas as perdas que o Flamengo teve de receitas ao longo da temporada por causa da pandemia do coronavírus. Só para lembrar duas importantíssimas: bilheteria, o Flamengo jogou quase que a temporada inteira sem torcedores, além dos sócios torcedores, programa extremamente importante que perdeu 75 mil associados em um ano. Outras importantes novidades a respeito dessa projeção orçamentária.
há a previsão da diretoria do Flamengo de volta ao público aos estádios a partir do mês de abril. Essa é só uma projeção, uma ideia. Há a necessidade, quando você faz uma projeção orçamentária, de estipular quanto você vai receber, quanto você vai arrecadar das fontes. E o Flamengo deve ter alguma informação que prevê a possibilidade de o público estar de volta aos estádios a partir de abril. E é a partir dessa data que o Flamengo calcula que voltará a ter bilheteria. Outra coisa importante, as projeções em relação à participação nos campeonatos. O Flamengo manteve para 2021 tudo aquilo que havia projetado para 2020. Isso significa que o Flamengo imagina ser capaz de alcançar as semifinais da Copa do Brasil e da Libertadores da América e imagina ser capaz de pelo menos buscar o vice-campeonato no Brasileirão. Vale a lembrança de que para esse ano a semifinal da Copa do Brasil e da Libertadores não foram alcançadas, garantindo ou resultando num prejuízo para o Flamengo. O vice-campeonato ainda está bem possível, o Flamengo pode inclusive superar essa meta e ser campeão brasileiro. Por último, mas não menos importante, dá para contar também que, de acordo com essa projeção, o Flamengo não estima receber dinheiro do direito de transmissão do Campeonato Carioca, algo que já havia acontecido em 2020. Há uma briga entre Flamengo e Globo referente aos direitos de transmissão. O Flamengo quer receber muito mais do que Vasco, Botafogo e Fluminense. Cheguei a contar para você recentemente que a Globo fez uma proposta para transmitir o Campeonato Carioca de 2021, mesmo depois de todo o rolo causado nessa temporada. O problema é que a proposta da Globo é bem inferior à dos demais. A menos que a Globo melhore bem essa oferta, não há a menor possibilidade de a principal emissora do país exibir os jogos do Campeonato Carioca do ano que vem. Bora fechar o vídeo falando sobre Muricy Ramalho, que agora já trata como oficial sua chegada ao São Paulo. No último sábado, Júlio Casares foi eleito presidente do Tricolor. Ele assume a partir de 1º de janeiro e era uma informação que todo mundo já sabia há pelo menos uma semana. Muricy Ramalho seria o coordenador técnico de futebol do São Paulo na gestão Júlio Casares. O Muricy passou toda a semana passada sem se comunicar, sem dar entrevistas. Cheguei a mandar mensagem para ele, ele não respondeu. Tudo porque ele queria fazer esse comunicado de forma oficial através do Bem Amigos do Sport TV, programa para o qual ele trabalhava até essa segunda-feira. Foi a despedida dele, se bem que dá para dizer até que nem foi a despedida, né? Foi a primeira entrevista dele já como coordenador técnico do São Paulo. Foi assim que ele foi descrito no GC, no gerador de caracteres, quando o apresentaram. O Muricy teve direito até a uma despedida dos amigos dele, dos colegas dele de Sport TV, e ele deu alguns esclarecimentos importantes durante essa entrevista, como por exemplo o fato de que assinará um contrato com duração de 3 anos, ou seja, Júlio Casares e o Muricy imaginando um trabalho a longo prazo. Outra coisa importante que ele falou, abre aspas, não vou tomar o lugar de ninguém, é um posto que não tem. E é um convite que é difícil falar não. Difícil falar não exatamente por ser o São Paulo, clube com o qual ele tem excelente relação. O Muricy também deixou bem claro que uma das primeiras missões dele, assim que assumiu o comando, será conversar com o Fernando Diniz. Ele quer deixar o Diniz bem tranquilo de que não haverá uma série de mudanças, uma caça às bruxas e que o Diniz está garantido para a temporada de 2021. Outro ponto importante, o Muricy admitiu que vai ter participação na escolha dos reforços. Ele quer conversar com as pessoas do scout, quer ter relatórios dessas pessoas para analisar os nomes pedidos pelo técnico para a partir daí ir na busca por reforços. A única coisa que ele disse que não vai participar da questão financeira a partir do momento em que a discussão por alguma contratação ficar mais quente e precisar falar sobre parte financeira, essa questão vai ser resolvida pelo diretor executivo de futebol. A informação que eu tenho é que o Rodrigo Caetano está muito perto de se tornar esse homem da confiança, o diretor executivo de futebol do São Paulo para a próxima temporada. O Muricy ainda deixou bem claro na entrevista que não gosta do tipo de modelo de contratação feita, por exemplo, com o Sampaoli, aquele técnico que chega para mandar no clube, decidir sobre todos os reforços, que a última palavra final é sempre do técnico. O Muricy não é a favor desse tipo de negociação ou de contratação. Então o torcedor são paulino que imagina em algum momento o Sampaoli no São Paulo, enquanto o Muricy Ramalho for o comandante, for esse coordenador de futebol, dificilmente isso vai acontecer. Por último, ele também contou sobre a intenção de formar um treinador, algo parecido com o que o Tele Santana fez com o próprio Muricy. O Tele era o técnico do time principal do São Paulo e via no Muricy talento, capacidade para se tornar um treinador no futuro. E o Muricy ia ganhando espaço à frente do Expressinho, com várias dicas do Tele Santana. O Muricy quer fazer algo parecido. E aí, também tem outro detalhezinho que eu já ia me esquecendo, mas é importante contar. O Muricy assegurou que vai ter uma cláusula no contrato dele com o São Paulo que o impede de ser treinador. Tudo porque ele imagina que diante de alguma crise, alguma falta de resultados do técnico do São Paulo, pode acontecer de os torcedores e até de membros da imprensa pedirem que o Muricy seja o técnico.
Para evitar qualquer possibilidade nesse sentido, o Muricy assegura que vai constar no contrato um impeditivo, algo que vai impedi-lo de ser técnico, ainda que de forma temporária, tudo para evitar qualquer risco, até para causar mais segurança, garantir mais tranquilidade ao técnico em questão no São Paulo. Bom, pessoal, eram todas estas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações toda vez que tiver vídeo novo ou live. Para fechar, queria lembrar que você pode virar membro do canal do Nicola, super legal, bem fácil. Aqui embaixo tem um botão azul escrito Seja Membro, clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Fechado? Nos vemos de tarde com mais notícias. Tchau, tchau!